A paz do Senhor Jesus, meus amados. Eu sou o professor Cláudio, da Igreja Assembleia de Deus de Beira do Pombal. Nós temos como pastor presidente, pastor José Demétrio, né, Paim. Estamos aqui para fazer mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, da classe do discipulado. Nosso tema de hoje é o discípulo e os dons do Espírito Santo. Temos, nesses últimos domingos, falado sobre o Espírito Santo, né? Na antepenúltima lição, vocês viram sobre o discípulo e o Espírito Santo. Na penúltima, vocês viram o discípulo vivendo cheio do Espírito, né? E agora é o discípulo e os dons do Espírito Santo. E nosso texto, nossa lição está baseada, né, no texto de 1 Coríntios 12, 1, que fala acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quero dizer que eu estou aqui também na qualidade de aprendiz, né? Estamos aprendendo, eu também busco os dons do Espírito Santo. E nós estamos aqui para aprendermos juntos da Santa Palavra de Deus. Amém? Quando o apóstolo Paulo fala acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então, o que significa ser ignorante? Ser ignorante nesse contexto aqui significa você desconhecer, né? Desconhecer os dons, você não conhecer os dons. Então, acaba aqui sendo uma ignorância. Não é a pessoa, não é brutalidade, mas é a pessoa, né, não conhecer. Tá bom? Então, veja. O que na verdade perguntas nós podemos fazer, né, sobre essa lição. O que são os dons espirituais? Vale dizer também que a lição é da CPAD, né, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para o discipulado, né? Então, o que vem a ser os dons espirituais? E qual a função e utilidade na igreja dos dons? Bem, de acordo com o escritor, aqui a gente tem uma gama, né, de textos, de referências bíblicas, na qual os amados devem estar lendo para fundamentar, né, para ampliar o seu conhecimento. Aqui a gente não vai ter como ler todas as referências bíblicas, apenas aqui a gente vai ter uma visão geral sobre os dons espirituais, né, uma visão panorâmica. Se a gente fosse se aprofundar aqui nesse estudo sobre os dons do Espírito Santo, nós precisaríamos aqui de vários domingos para estar refletindo várias lições só para falar sobre os dons do Espírito Santo. Então, a ideia aqui é a gente ter uma visão panorâmica, né? Então, para que serve? Em primeiro lugar, o que são dons, né? O que são dons? E para que serve? Então, esse é o propósito da gente estar conhecendo sobre os dons na Igreja do Senhor. E o autor aqui ele coloca que é através dos dons espirituais que a Igreja de Cristo conhece, fala e age de forma sobrenatural. Então, a Igreja ela não é uma empresa, a Igreja não é uma associação, a Igreja não é uma instituição humana, né, ou de homens, melhor dizendo, mas é um organismo vivo. A igreja ela foi instituída por Deus, né, por Jesus Cristo. Ele instituiu a sua igreja e capacitou-a. Então, um dos objetivos dessa lição também é você listar quais são os dons espirituais, quais são as funções e os propósitos dos dons. Você dá exemplo também da atuação dos dons do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E também você reconhecer a principal finalidade do dom de profetizar, né? O dom de profecia. Qual é a principal função? Então é isso que a gente vai procurar aprender. Amém? Eu tenho aqui um resumo da revista mesmo, aqui, que fala como está. Mas antes de eu mostrar, nós vamos para o texto de 1 Coríntios 12, a partir do verso 8.
Diz assim, 1 Coríntios 12, a partir do verso 8. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aqui você já pode contar que o apóstolo Paulo ele demonstra aqui 9 dons. E a revista de vocês, né? Vocês não têm na revista aí, mas aqui na minha tem. Tem aqui um resumo, né? Deixa eu colocar aqui bem perto para ver se vocês observam, né? Aqui, ó. E o autor aqui, ele classificou os dons em 3 partes, né? Ele classificou esses dons, então, como dons de revelação, primeiro, né? Como os dons de revelação, que envolve a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. E coloca também como dons de poder, que é a fé, os dons de curar e a operação de milagres. E para finalizar, ele coloca como terceiro ponto os dons de inspiração, que são os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas. Então vamos ver aqui, na introdução de vocês, da revista de vocês podem ver, né, essa classificação, né? Você pode até colocar, repetir aqui, escrever para você fixar, para ficar melhor compreensível, né? Pode escrever essa relação de dons, né? Como está na introdução de vocês, para facilitar a compreensão, né? Sobre os dons de Deus. Então veja, qual é o objetivo então? O que são esses dons, né? Então vamos conhecer cada dom e qual a sua finalidade. Então vamos lá. Primeiro, que é os dons de revelação, que envolvem, né, a sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Então veja, dons de revelação são chamados assim porque eles concedem ao crente poder para o saber. Então, de forma sobrenatural, com a finalidade de tornar-nos capazes de conhecer o pensamento divino e a intenção dos opositores da obra divina. Então, o dom de revelação, os dons de revelação, ele tem esse objetivo, né? Fazer com que a gente conheça as coisas de Deus e fazer também com que as obras ou as coisas malignas venham também, sejam reveladas também, sejam mostradas, né? A obra maligna também ela vem a ser desvendada, né? Também mostrada. Então vamos lá, o primeiro dom que é o dom da sabedoria, né? A palavra da sabedoria e da ciência. A palavra da sabedoria é o conhecimento dado então pelo Espírito que capacita o crente a perceber, falar e agir em circunstâncias, né, que os elementos naturais seriam inúteis de forma natural. Então aí é onde entra a palavra da sabedoria, ou o dom da sabedoria, né? A gente tem aqui a revista que não traz uma menção sobre isso, mas nós temos o exemplo o dom da sabedoria sendo operado com o rei Salomão, né? Onde Deus concedeu a ele a sabedoria, o dom da sabedoria. Temos também José do Egito, que ele teve sabedoria de Deus, né? Para administrar o Egito naqueles 7 anos de fartura e depois nos 7 anos de fome. Então Deus concedeu a ele, não foi encontrado outro homem para fazer aquilo naquela época. Então foi dado a José essa capacidade para fazer aquilo naquela época, né? E a palavra da ciência. Nós podemos ver outros relatos de sabedoria, como foi com o diácono Estevão, quando estava
é, quando ele foi apedrejado, né, porque o povo não conseguiram, né, vencer a sabedoria que estava nele, e ali o apedrejaram, mas ali foi demonstrado, né, a sabedoria de Deus na vida dele. Isso de acordo com revistas da Escola Bíblica Dominical, tá certo? E a palavra da ciência, como é esse dom na prática, a palavra da ciência? Eu tive pesquisando também sobre outras revistas da CPAD, e a palavra da ciência aqui então é colocado quando alguns exemplos. Por exemplo, quando Jesus ele mandou os seus discípulos buscar um jumento que homem nenhum tinha montado naquele jumento, ia estar em tal lugar, e os discípulos poderiam ir pegar aquele jumento e trazer. Quer dizer, esse foi o momento, né, onde foi. Você pode até perguntar assim, mas Jesus Cristo era Deus, né, tinha a ciência de tudo. Outra vez, Jesus mandou que um dos seus discípulos, né, fosse pescar, e dentro do peixe havia uma moeda, que ele poderia tirar aquela moeda e pagar o imposto que deveria ser pago. Então, ou seja, ali ia trazer, né, a existência aquelas coisas, né, que estão em oculto, né, e ali através do poder sobrenatural de Deus é revelado o mistério, né. E tem outro exemplo também no Antigo Testamento, é quando Samuel ele vai receber Saul. Saul se apresenta a Samuel, mas não que ele viesse para ser rei, para nada disso. Ele estava fazendo um trabalho que seu pai tinha mandado. Mas quando Saul se apresentou a Samuel, Deus mostrou tudo. Quem era Saul era o homem que Samuel deveria ungir. E Deus mostrou todas as coisas, inclusive até o que ele estava procurando, que eram os animais que seu pai mandou procurar. Então naquele momento ali foi revelado, né, o profeta Samuel. Ele tinha ciência de tudo, porque Deus escrutina, né, através desse dom, traz a luz, mostra aquilo que não é demonstrado. Então esse é o exemplo que é citado para nós. Aí no autor aqui ele coloca o seguinte, que o dom da sabedoria e da ciência eles se completam. De que forma? A ciência ela permite conhecer os segredos divinos, enquanto que a sabedoria faz com que essa sabedoria seja aplicada, né, corretamente, né, na vida do crente, então na vida do servo de Deus. Então Deus faz com que a pessoa, de maneira, né, sobrenatural, ele aplique esses conhecimentos, né, e tem o êxito, né, com a aplicação desses conhecimentos. Amém? E aí a gente vai então para o dom de discernimento dos espíritos. O que seria o dom de discernimento dos espíritos? Então, nós temos alguns exemplos aqui, né? O dom de discernimento do espírito, ele permite a pessoa que tem esse dom saber quando uma coisa é verdadeira ou quando é falso, separar o impuro, né, do profano, né, o santo do profano, né, o puro do impuro. Então a pessoa que é dotada desse dom, ela percebe quando algo está sendo de Deus e quando algo está sendo maligno. Então nós temos aqui, por exemplo, um exemplo no Antigo Testamento, que é a lei do profeta Eliseu, né, quando Naamã recebe a cura, e o moço que andava com Eliseu, os olhos dele cresceu. Aquela oferta que Naamã tinha dado para Eliseu, que ele não quis, não aceitou, Eliseu, o moço de Eliseu, foi atrás, né, e levou outros homens com ele, trouxe aquelas coisas de prata, né, trouxe vestes e tudo mais, e guardou, e chegou, e ele entrou na presença de Eliseu, né, e Eliseu pergunta onde é que ele estava, e ele disse, não, eu estou aqui mesmo, né, quer dizer,
ele pensou que estava enganando o profeta, mas só que o profeta, né, Deus fez ele ver o que tinha acontecido. Então ele estava usando de engano, né, para com o profeta. E ali naquela mesma hora, ele foi acometido da mesma lepra que estava em Naamã, foi passado para ele ali, o Gease, né. Então, isso mostra como é o discernimento dos Espíritos. Outro exemplo também no Novo Testamento é quando o apóstolo Paulo, né, estava fazendo a obra missionária, e ele chegou numa cidade e tinha uma mulher que onde eles passavam, ela dizia, aí são os homens de Deus, né? E elogiavam como os apóstolos, como os homens de Deus e tudo, mas chegou um momento que o apóstolo Paulo virou para ela e expulsou ali aquele demônio que estava na vida dela, né? Que fazia com que ela adivinhasse. Então, ali foi um exemplo bem claro, está lá em Atos, né, quando ele enfrentou então discerniu, né, aquele espírito de engano que estava naquela mulher. Amém? Aí a gente vai para o segundo tópico, que é os dons de poder. Então, quais são os dons de poder? Existem os dons de curas, né, e operação de maravilhas. Esse é o primeiro dom, né, de poder. E também tem o dom da fé. Então, os dons de curar e operação de maravilhas, eles estão também, o dom da fé também, né? Está incluído aqui o dom da fé. Eles concedem ao crente, né, esses dons, meios para realizar obras espirituais entre os homens. Então, a fé, ela está então distribuída, né, dessa forma. Existe então os dons de poder são o dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. Esses dons, eles vêm a operar, né, através de uma pessoa, para que as pessoas recebam, né, os milagres de Deus. Então, todas as enfermidades, elas estão sujeitas à cura divina. A Bíblia diz que Jesus, que o Espírito de Deus, né, o Espírito do Senhor, como está lá escrito em Lucas, 4, 18 e 19, diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, a gente vê aí que Jesus curou muitos enfermos, todos que iam até ele, a Bíblia diz que ele os curava. A gente vê também Deus usando outras pessoas na cura divina, como o próprio apóstolo Paulo, Pedro. Pedro disse a Enéas, né? Ele disse apenas uma palavra para Enéas e ali naquela hora ele foi curado, né? Então ele diz, levanta-te daí, né? Levanta-te do teu leito, toma o teu leito, toma a tua cama. Então apenas uma palavra, né? Ele nem orou, apenas disse uma palavra e aquela pessoa recebeu a cura. Então é dessa forma que os dons de curar, eles acontecem, né? Eu mesmo sou exemplo, né? Eu estava em 2015, eu estava cometido de uma enfermidade, eu já tinha perdido muito peso, os médicos não conseguiam saber o que era que eu tinha, e em determinado momento Deus usou a irmã Helena ali no ciclo de oração, né? E Deus usava ela e ela dizia, irmão Cláudio, Deus está te curando hoje, né? E naquele momento ali, ela disse que eu devia dobrar os joelhos e eu orava e recebia então a cura de Deus. Naquele dia eu fui curado, no mesmo dia. Então, Deus usa pessoas no dom de curar, pode ser através da oração ou mesmo apenas numa palavra. Deus usa para curar. E a operação de maravilhas, então, é o dom também para que sejam feitos prodígios e sinais, né?
esses prodígios e sinais fogem então às limitações humanas. Então Deus realiza aquela obra, né? Independente então que o homem jamais poderia fazer, né? Naquele momento, naquele instante, e Deus faz. Então Deus opera aquela obra de forma sobrenatural, e ali o poder de Deus é demonstrado. E o dom da fé, né, que faz parte então desses dons de poder, que é o dom da fé. O que é o dom da fé? Então é a capacitação espiritual e sobrenatural que conduz o crente a confiar em Deus, a fim de realizar proezas em nome do Senhor. Mas quando a gente fala sobre o dom da fé, existe a fé natural, né? Todas as pessoas têm fé, que é uma chamada fé natural. Você pode pegar um avião, pegar um ônibus e ir para um determinado lugar, e você tem fé que vai chegar lá e pega o transporte e chega. Então isso é chamado de fé natural. Existe a fé também para a conversão, que é a fé que a pessoa crê no Senhor Jesus para ser salvo. Existe a fé também, né, para como crença, que é aquela fé que a pessoa vai lendo a palavra, né, e vai se dedicando ao estudo da palavra e vai se fortalecendo. Então essa é a fé, né, que o crente crê e confessa, né, e vai adquirindo confiança. E existe a fé, né, como um dom, que é algo sobrenatural. Então essa fé como um dom, ela é capaz de movimentar os outros dons para que as maravilhas de Deus operem. Então é algo sobrenatural que faz com que aquilo ali aconteça. E no último tópico fala sobre os dons de inspiração. Os dons de inspiração diz respeito então à virtude do falar. E fala não pela mente humana, mas pelo Espírito Santo. Então, dentro desses dons de inspiração, nós temos o dom de línguas, interpretação de línguas, o dom de profecia e também o dom de profecia. Então veja, para que serve o dom de língua, né? Interpretação de línguas. Então a Bíblia fala que no ato do batismo no Espírito Santo, uma evidência do batismo no Espírito Santo na vida do crente é quando ele fala em língua, é uma evidência, ou seja, um sinal de que ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Agora, para que serve o dom de língua ou variedade de línguas? A Bíblia diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Agora, quando a pessoa tem um dom de variedade de línguas, então é necessário também que haja interpretação na igreja. E aí, para que serve então a variedade de línguas e a interpretação? Se o dom de língua ele edifica a pessoa, aquele que fala, a variedade de línguas e a interpretação, ele vai edificar então a igreja, vai edificar os que ouvem. Então é para isso que serve o dom de interpretação de línguas. E o dom da profecia? Profetizar como um dom é falar aos homens em nome de Deus com a finalidade de edificar, exortar e consolar. Então essa é a finalidade então do dom de profetizar. Então edificar, exortar e também de consolar. Agora, no exercício do dom da profecia, a Bíblia manda, é o único dom que a Bíblia manda que as pessoas julguem para ver se o Espírito que está sendo usado ali se é de Deus. Porque esse dom, né, ela pode vir do próprio ser humano, né, do próprio espírito do homem, né, pode ser também, aí são as fontes, né, do dom da profecia. Ela pode ser então o espírito humano, pode ser o espírito imundo e mentiroso e pode ser o Espírito Santo. Essas três fontes pode acontecer a profecia. Por isso que é o único dom na Bíblia que Deus mande que julgue, né? Lá em Jeremias 23:16 tem pessoas lá que profetizavam e não era Deus que estava falando, mas aqueles homens eles estavam às vezes subjugados, né,
a reis ou a outros homens, e eles falavam para agradar os homens, mas não que Deus estivesse mandando falar. Então, ali era um exemplo então de espírito humano, porque Deus não mandava falar. O dom da profecia, ele não é um método humano de adivinhar a sorte, de prever o futuro, nem de tornar realidade os desejos dos crentes. Então, o objetivo também da profecia não é então lançar sorte, né? Prever futuro. Não é esse o objetivo. O propósito do dom da profecia, então, em primeiro lugar, de acordo com o autor da lição, da revista, ele diz que, em primeiro lugar, é edificar a igreja. A igreja, então, é o local onde as pessoas, os crentes, se reúnem para adoração. Então, para as finalidades de ensinar, instruir e dirigir com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esse é o propósito final, então, do dom da profecia, para que haja edificação, para que haja exortação do irmão, para que haja então correção. O dom da profecia não é para doutrinar a igreja, não é para instruir o pastor, nem para dirigir a vida dos crentes, e sim para informar, para dar a entender pelo Espírito, deixando as decisões com cada um segundo a medida da fé. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, Deus fala. Então, o crente tem que buscar o discernimento dos Espíritos também, para saber quando é que é o homem que está falando, quando é o Espírito imundo que está falando, usando, ou quando é o Espírito Santo. Então, o crente tem que buscar. A Bíblia diz que o profetizar é mais, o apóstolo Paulo diz, né, que profetizar é mais importante do que o dom de língua. Então, o apóstolo Paulo também aqui, ele dá até ele procura mostrar aqui como deve ser na igreja, né, esse dom de profetizar, né? Então não pode todo mundo profetizar ao mesmo tempo. Então tem que haver uma ordem no culto, né? E se um estiver profetizando, o outro espere, né? Então essa é a orientação. Mas é nossa missão então buscar, né, os dons de Deus, do Espírito Santo. E uma prova que a pessoa que profetiza, né, a pessoa que é usada com o dom de Deus, a própria prova se ele é espiritual é se ele aceita o que a Bíblia diz. Então é uma dos meios, né, ou é o meio pelo qual a pessoa sabe se ela está sendo usada por Deus. Ele vai respeitar a própria Bíblia. Amém? Aqui a gente termina aqui. Existe aqui uma palavra para você, né, uma orientação para o discipulado, que é que você ore, né? Ore a Deus e peça os dons de sabedoria, da ciência e do discernimento. Tenha sua mente, né, controlada pelo Espírito Santo, a fim de viver sempre em busca dos dons, especialmente os relacionados ao saber. Peça a Deus para ser usado por Ele, né? Se você é usado por Deus, não se sinta santo mais do que os outros, né? Seja um vaso de barro, né, na mão do oleiro, na mão de Deus. Nunca permita que o espírito mentiroso coloque dúvidas no seu coração sobre a origem divina das línguas, né? Tanto também como o sinal do batismo no Espírito Santo. Então não deixe que o inimigo coloque dúvida na sua mente. Amém? Que Deus os abençoe. Que você possa buscar e receber os dons de Deus. Eu já vi uma ilustração bem clara quando diz, falando acerca dos dons. A mesa do Senhor está posta, né? Agora, você pode participar ou não. Então, tem pessoas que tá lá, a mesa tá cheia, mas a pessoa não tem interesse, né, em se alimentar, em buscar. Então, mas Deus, ele distribuiu dons, né, entre os homens. Então, que Deus abençoe. Espero que o Espírito Santo tenha mostrado, né, para você, falado melhor. E no próximo domingo, né, o professor Rui vai estar falando ainda sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, né?
Então, que Deus abençoe. Amém. Fique com Deus.